Adriana, e biscoito e bolacha? Biscoito e bolacha são sinônimos. Nem me venha dizer que bolacha seja um tipo de biscoito ou biscoito seja um tipo de bolacha, tá? Nem me venha. Não existe essa relação de tipo D. Bora lá. Ó, nos dicionários as palavras dos verbetes são geralmente definidas, e essas definições começam por um termo de valor geral. Essa questão é muito legal. Por quê? Porque ela já está te ensinando o que é definir. Definir é dizer, ó. Definir é dizer o que algo é. O caderno é, o jogador é, o martelo é, o cachorro é, o grafiteiro é. Então, ela está dizendo que todas têm definição. O que mais? Estou decodificando o enunciado aqui com você, ó. Identifique a definição a seguir em que o termo inicial de caráter geral. Qual é o termo inicial de caráter geral? Quando você define, ó, você sempre começa por um termo inicial de caráter geral. Toda definição é isso. Ela começa uma definição padrão, ela começa de um geral que depois você especifica. Olha que legal, tá? A banca quer esse termo inicial de caráter geral, que a gente também poderia chamar de hiperônimo, hein? Tanto faz chamar de termo de caráter geral ou hiperônimo, é a mesma coisa. Então, toda definição, ela, quando você define, o padrão é vir com hiperônimo. Quando você define alguma coisa, você define com hiperônimo para aquela coisa. Depois você especifica o hiperônimo. Entendeu? Então, vem. Só que às vezes você escolhe bem o hiperônimo e às vezes manda mal. E é muito comum a pessoa definir a coisa mais difícil que há. Peça para alguém definir alguma coisa, é uma luta, porque normalmente o hiperônimo que a pessoa escolhe não é bem utilizado. Então vamos lá. Caderno é um utensílio escolar? Utensílio, isso é um hiperônimo adequado? Não, gente, utensílio tem a ver com tudo que você, por exemplo, utensílio é o que você usa para a arte, para a indústria, né? Para trabalhar na arte, na indústria, não na escola. Então, ó, utensílio escolar, não. Um hiperônimo aqui condizente, né, com essa definição seria, por exemplo, material. Poderia usar material escolar. Não, então não é a letra A. Letra B, eu quero o bem empregado. Letra B, o jogador é um personagem de futebol. Jogador é personagem. Personagem é uma pessoa, né, que ocupa ali um papel. Vou guardar a B. C, o martelo é um objeto do carpinteiro? Não, objeto é um termo muito genérico, né? Quando a gente fala martelo, a gente está falando do quê? De uma ferramenta. Martelo é ferramenta. Essa aqui tá mole, vê que não foi bem escolhido. Ah, o que é martelo? Martelo é um objeto do carpinteiro. Não, é uma ferramenta, né? Do carpinteiro. D. O cachorro é um réptil? Essa aqui é só para treinar a coordenação motora, tá? Não, não, não. Cachorro é um animal, é um mamífero, réptil não. Então você poderia usar qualquer outro aqui, animal, mamífero, né? Ou até um termo ainda mais genérico, animal, fora a letra D. Ó, então até agora eu só guardei a B. Ó, e o grafiteiro é um escultor mal compreendido? Não, escultor é aquele que trabalha com esculturas. O grafiteiro não é um escultor. O grafiteiro, ele também é um artista. Eu poderia usar aqui, ó, é um artista mal compreendido. Entendeu? Tá? É. Então, olhe para cá.
O máximo aqui, que acho que você ficaria em dúvida, seria entre B e C, não é não? Você que está aí ao vivo, ajude-me a entender a sua dúvida. Eu acho que o máximo que o aluno ficaria em dúvida seria entre B e C. E muita gente que desprezou a B, depois teve que voltar a ela, porque não sobrou nenhuma. Olha para cá. Caderno é utensílio? Caderno não é utensílio. Então, assim, caderno não é utensílio escolar. Ah, meu filho, veio a lista dos utensílios escolares. Você nunca falaria isso. Você falaria material escolar. Então, ó, a D e a E não merecem seu respeito. O máximo que você ficaria na dúvida seria entre B e C. Tá, olhe para cá. O jogador é um personagem. Pense, o que é personagem? Você pensa no significado da palavra. Personagem é uma figura, uma pessoa que representa um grupo. Por exemplo, personagem da novela é uma pessoa da novela. O jogador não é uma pessoa do futebol? É. Resposta, letra B. Já um martelo não é um objeto do carpinteiro. O martelo é uma ferramenta, porque quando você fala objeto, você muda até o sentido da frase. Ah, o martelo é um objeto, tipo objeto. Olha, o carpinteiro tem vários objetos. Não, é ferramenta de trabalho dele. O problema da letra B é que muita gente viajou, extrapolou, dizendo que personagem é novela. Fala assim, não, não é personagem não, personagem é o que está lá no filme, na novela. Cara, isso é extrapolação, você está pensando num sentido muito específico de personagem. Personagem é uma pessoa numa determinada posição ali. Então você tem o personagem que atua na novela, você tem o personagem do futebol, que é a pessoa que atua no futebol. Até por eliminação. Resposta letra B. Próxima questão, questão 13. Essa questão foi horrível, né? Olha, e eu ainda vou dizer mais. Quando você vai ao dicionário, você vê que a banca está certa. Personagem é indivíduo que ocupa determinada posição. Problema, entendeu o que eu estou falando? A banca não viajou, não. O problema é a gente que viaja na hora que lê. Fala, jogador é personagem? Que é isso? O cara não está atuando, não. O cara está ali jogando, dando sangue. Real aquilo. Não tem nada de figuração. Mas quem disse que personagem tem a ver com atuação? Entendeu? O significado de personagem é que as pessoas não conhecem. Então a banca não viajou. O problema são as pessoas, a gente acaba viajando, entendeu? Cuidado para não olhar uma palavra e viajar no significado dela. Tudo bem. Quando for assim, vá por eliminação. Na verdade, ele é o personagem principal. É. Texto 7 inicialmente se refere a uma cadela e mais tarde se refere a ela como animal, estabelecendo uma relação de anáfora, tudo isso você aprendeu, olha que coisa linda, anáfora por meio de um hiperônimo. O mesmo aconteceria no seguinte par de palavras. Anáfora por meio de hiperônimo, eu teria que ter um hipo seguido de um hiper. Porque anáfora por meio de hiperônimo é um hiperônimo retomando um hipo. Então vem. Soviéticos são tipos de russos? Não. Gelatina pode ser um tipo de alimento? Pode, vou guardar B. Morrer é um tipo de falecer? Não. História é um tipo de conhecimento? Dri, fiquei na dúvida, porque eu posso ter conhecimento de matemática, conhecimento de história. Espaço é um tipo de universo? O universo é um tipo de espaço. Ó, então, olhe para cá, assim que você resolve a questão. Então, ó, veja, eu quero o tipo D. Qual delas é indiscutivelmente um tipo D? Resposta letra B. Ó, soviéticos e russos são sinônimos. A é igual a C. Sinônimos. Tudo bem? A D, história, conhecimento, é apenas associação. Então, A e C são iguais. Por quê? Porque são sinônimos. E são diferentes da D. Porque a D é o quê?
associação. Traz duas palavras que se relacionam porque são do mesmo campo semântico. História, conhecimento, entendeu? Tá? E espaço e universo. Espaço e universo, na verdade, universo é um tipo de espaço. Entendeu? Então, ó, a B é semelhante a E. Só que a E inverteu. Por que inverteu? Porque eu vou do hiper para o hipo. E a B eu vou do hipo para o hiper, que era o que a banca queria. Por isso a resposta é a letra B. Sempre haverá uma que vai inverter, já reparou? Que nesse caso foi aí. Adriana, ó, quando o aluno começa a perguntar, são quantas questões? Significa que ele está gostando ou que ele não está gostando? Adriana, tá com sono, não? Adriana, minha filha, tá na tua hora, não? Questão 14. Vem. Nas frases a seguir foram realizadas estratégias para se evitar a repetição de palavras. Assinale a frase em que essa estratégia está identificada corretamente. Estratégia identificada corretamente são aquelas questões em que você vai ver se a explicação da estratégia está correta. Então, vem. Vou com você em cada uma delas, eu vou aí identificando a estratégia, tá bom? Letra A. Os alunos dela estudaram bastante. Essas crianças merecem uma recompensa. Pronto. Primeiro, há uma estratégia de substituição? Olhe para mim. Primeiro você pergunta se há uma substituição. Depois você pergunta se a estratégia foi essa. Primeiro pergunte se há uma substituição. Há alguma palavra que esteja substituindo a outra? Sim. Qual é? Essas crianças. Está retomando alunos. Agora que você identificou que há uma substituição, me diga. A substituição da segunda ocorrência, ou seja, essa segunda ocorrência, é um hipônimo. Então, vou repetir. É para olhar para a segunda ocorrência. Essa segunda ocorrência é um hipônimo? O que é hipônimo? Hipônimo é um termo específico. Crianças são tipos de alunos? Crianças são tipos de alunos? Tipo, eu tenho vários alunos. Tenho alunos crianças, alunos bebês, alunos idosos. Crianças, tipo de aluno? Criança, tipo de aluno? Que hipônimo é tipo D. Dri, tô na dúvida. É mesmo? Vamos guardar, então. Vamos guardar. Guarde. B. Examinando os discos, Pedro decidiu vender aqueles que não escuta mais. Primeiro, houve alguma substituição? Houve alguma substituição? Houve. Qual foi? Qual foi? Primeiro eu quero você identificando a substituição. Aqueles. Que está retomando o quê? Discos. Essa substituição é por uma qualificação. O que é qualificar? Qualificar é caracterizar os discos. Ele está caracterizando? Está qualificando discos? Não, ele está substituindo por um pronome. Aqueles. Então a gente diz que não é qualificação, é pronominalização. Por isso, né, a B. C. Ele ofereceu a ela um buquê de rosas e, fato impressionante, essas flores não murchavam. Então, veja lá. Há alguma substituição? Sim. Qual é? Flores. Flores está retomando o quê? Um buquê de rosas. Ora, flores, rosas. Substituição da segunda ocorrência por hiperônimo. Ou seja, a substituição é por hiperônimo.
Rosas são tipos de flores. Flores é hiper. Rosas é hipo. A substituição é por hiperônimo? Gostei. Vou guardar a C, vamos ver se alguma vai competir com a C. D. Os jogadores inveterados traziam mais prejuízo às empresas que os alcoólatras e os toxicômanos. Substituição da segunda ocorrência por sinônimo. Então vamos lá. O jogador. O que está substituindo o quê? Os jogadores inveterados traziam mais prejuízo às empresas que os alcoólatras e os toxicômanos. Inveterado está substituindo alcoólatra e toxicômano. Alcoólatra e toxicômano são sinônimos de inveterados? Alguma palavra aqui. Toxicômano é sinônimo de alcoólatra, que é sinônimo de inveterado. Está vendo algum sinônimo aqui? Não. Você está vendo apenas palavras do mesmo campo semântico. É tudo coisa ruim. Inveterado, alcoólatra, é tudo coisa ruim. Então, é mesmo campo semântico, não é a D. E o tribunal decidiu punir os imigrantes e liberar os imigrantes. Substituição da segunda ocorrência por parônimo. Tá. Imigrante é parônimo de imigrantes? É. Por quê? Porque são palavras parecidas. Parônimos são palavras parecidas. Emigrante e imigrante. Ah, mas houve uma substituição? Imigrantes está substituindo emigrantes? Não, substituir é entrar no lugar de. E ele não está entrando no lugar de, ele está coordenando, somando. De um lado os emigrantes, do outro lado os imigrantes. Há parônimos, mas não há uma substituição. A banca queria aquela estratégia identificada corretamente, é ela. Resposta letra C. Quanto às demais, olhe para mim, quanto às demais. Ó, alunos e crianças. Alunos e crianças são apenas palavras que estão ali no mesmo campo semântico. Alunos, crianças, estão no mesmo campo semântico de escola, enfim. Por isso que não poderia ser a A. A letra A é a associação. A letra B, então, não é hipônimo, são palavras do mesmo campo semântico. A letra B estava errada porque era uma pronominalização, aquele substituindo discos, e não uma qualificação. A letra C é a correta, porque flores é geral em relação à rosa. Rosa é um tipo de flor, por isso a resposta foi C. A letra D, a letra D é igual a A. A A é igual a D. Por quê? Porque havia apenas, alcoólatras, toxicômanos, jogadores inveterados. Essas palavras elas estavam ali relacionadas apenas por associação e não por substituição por sinonímia. E a letra E, cuidado com ela, porque havia parônimo, porém uma palavra não substituía a outra. Substituir é entrar no lugar de, é ter o mesmo referente, é dizer a mesma coisa. Flores está substituindo rosas. Isso é substituir. Agora, imigrantes está substituindo imigrantes? Não. Estão até numa relação de antonímia, de oposição. Questão 15. As relações semânticas entre palavras e expressões de um texto são identificadas por sinonímia, antonímia, hiponímia, homonímia e polissemia. Tá com vontade de juntar tudo? Vai ser a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de polissemia, eu vou juntar tudo. Aí a gente vai terminar, porque você vai falar sinonímia, antonímia, hiponímia, homonímia, polissemia. Aí a gente termina. Mas ainda não chegamos lá. Você já sabe quase tudo, você só não viu polissemia comigo ainda. A relação abaixo do segundo em relação ao primeiro vocábulo que exemplifica hiponímia. Hiponímia é o hiper primeiro e o hipo depois. Né? Hiponímia é o hipo retomando o hiper. Ou seja, eu tenho que ter um geral sendo substituído por um específico. Contente e satisfeito.
Contente é um tipo de satisfeito? Não. Sinônimos. Serrote, ferramenta. Serrote, ferramenta. Adriana, eu tô com vontade de dizer que é a B, mas a B inverteu. A B vai do hipo pro hiper. Sábia e sabiá. Dri, que papo é esse, minha filha? Isso aqui são parônimos. São palavras parecidas. Entendeu? Sábia, sabiá. Palavras parecidas, parônimos. Emigrar, imigrar, também parônimos, são parecidas. Autor e Shakespeare. Sim, Shakespeare é um autor. Então, eu tenho uma relação de hiper-hipo. Resposta, letra E. Entendeu? Ó, então vou repetir. Ó, contente e satisfeito, sinônimos. Serrote e ferramenta. Hipo barra hiper. E eu queria hiper barra hipo. A B e a E são semelhantes, só que a B inverteu. Sábia e sabiá. Sabe e sabiá. A D é igual a C. Parônimos. São palavras que são apenas parecidas, mas que não se relacionam dessa forma, geral barra específico. Por isso, resposta letra E. Para você que assistiu a essa aula gravada, estou aqui com você, tá bom?